Nesses tempos atuais que nós vivemos, tempo de confinamento social, estar em família é algo muito fácil. Agora, ser família, este é o nosso verdadeiro desafio. Desafio para cada um de nós que somos cristãos. Um desafio que nós temos que assumir a cada dia com muito empenho. Hoje nós vamos falar um pouquinho, bem brevemente com vocês, sobre o compromisso que nós temos com a vida. Quando a gente fala de compromisso, logo nós pensamos em algo como uma obrigação. Logo nós pensamos em algo como um dever que nós temos. Logo nós pensamos em missão. Logo nós pensamos também numa aliança, numa plena aliança. E quando a gente fala do termo compromisso, eu pergunto a todos vocês, compromisso com quem? Obviamente que nós temos um compromisso com a nossa esposa, as esposas para os esposos, nós temos um compromisso de casal para com nossos filhos, nós temos um compromisso de família com nossa sociedade, mas acima de tudo isso, nós temos um compromisso com Deus. Então toda vez que a gente se referir a compromisso com a vida, nós não podemos nos esquecer do nosso compromisso, nosso dever, a nossa obrigação, essa nossa missão, essa nossa aliança com Deus, esse nosso grande compromisso para com Deus. Compromisso para com Deus, compromisso com a vida. Logo que a gente pensa na palavra vida, eu penso na questão de que a vida é um dom gratuito de Deus. Portanto, se pensarmos e entendermos isso, nós começamos a entendermos algumas coisas que são fundamentais na nossa vida como cristão. Dom de Deus, a vida é um dom de Deus, portanto, é um presente de Deus para nós, uma vida, a constituição de uma vida. Uma criança não nasce se Deus não pairar sobre a barriga, o ventre de uma mãe. Nós podemos, dentro de uma paternidade responsável, dentro de uma ideia de planejamento em volta de família, até tentarmos planejarmos a constituição, a geração dos nossos filhos. Mas a vida é um dom de Deus. Nós precisamos desse presente de Deus na nossa vida. Quando a gente pensa compromisso com a vida, logo meu irmão, logo minha irmã, eu pergunto a vocês, mas qual vida que se referimos nesta noite? Trago para vocês duas óticas. A primeira ótica é a vida nossa, a minha vida e a sua vida, meu irmão e minha irmã. A segunda ótica é a vida do próximo. Essa vida nossa com a vida do próximo, ela está muito intimamente ligada e uma depende da outra. Vamos tirar um pouquinho a primeira ótica e pensarmos sobre a vida nossa. Eu trago 3 momentos para refletirmos. O primeiro momento é a vida de nascituro, ao qual todos nós já vivenciamos. Quando estávamos lá no ventre da nossa mãe, no ventre materno. Ficamos lá por cerca de 9 meses. Ficamos lá num processo puramente de preparação, num processo puramente de desenvolvimento, onde nós estávamos nos preparando, nós estávamos nos desenvolvendo para algo melhor, que é a nossa vida, o nosso momento, o nosso nascimento. Perceba que Deus quis fazer com que nós precisássemos do próximo. Afinal de contas, precisamos das nossas mães, dos nossos pais, para nos desenvolver no ventre materno, nos prepararmos para enfim respirarmos o ar que nós respiramos hoje, para crescermos nessa nossa vida atual. Fazendo uma analogia de forma comparativa, hoje nós também vivemos um tempo de gestação, mas uma gestação que ela é um prazo um pouco maior. Para alguns 70 anos, 80 anos, 90 anos, nós estamos dentro de um período de gestação, ao qual nós não estamos mais no ventre das nossas mães, mas nós estamos sim no ventre das nossas famílias.
E é no ventre da nossa família, nesse grande período de gestação, ao qual Deus nos convida a nos prepararmos diariamente. Deus nos convida a nos desenvolvermos diariamente, a nos convertermos diariamente. Deus nos convida a nos prepararmos para algo que ainda é melhor do que essa nossa vida, chamado de vida eterna. E para isso, Deus também quis fazer com que nós precisássemos do próximo também. Tanto que em juízo final, quando Jesus foi questionado, como nós seremos julgados, Jesus disse claramente: tudo que fizestes aos menores dos meus, é a mim quem fizestes. Tudo que não fizestes aos menores dos meus, também é a mim que não fizeste. Portanto, este momento, essa grande gestação que nós vivemos de forma analógica, comentando com vocês, é um momento de preparação, é um momento de desenvolvimento, para que nós, através do próximo, conquistamos o nosso auge, a vida eterna, a vida próxima de Deus. E aí, na segunda ótica, nós temos a vida do próximo. E aí eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, quem é o próximo? Eu me recordo de uma passagem ao qual especialistas da lei da época perguntaram a Jesus Cristo: mas Senhor, quem é o próximo? E Jesus Cristo respondeu dizendo assim: certa vez um homem saía de Jerusalém para Jericó, e esse homem encontrou alguns assaltantes que o tomaram tudo. Esses assaltantes, além de levarem tudo, o espancaram e largaram esse homem quase morto. Veio ali logo em seguida o sacerdote, eu e você, meu irmão. E o sacerdote, ao ver aquela pessoa caída ao chão, passou pelo outro lado, desviou do caminho. Veio também um levita e também fez a mesma coisa, até que veio um samaritano. E quando o samaritano veio, o samaritano agachou-se e começou a cuidar dos curativos, começou a fazer curativos nesse homem caído ao chão. Logo em seguida levantou esse homem, em seguida colocou sobre o seu cavalo, em seguida caminhou com esse homem até uma pensão, dando a ele o mesmo conforto e a mesma coisa que ele também tinha, dando ali de comer, cuidando, dando ali de beber, dando ali o banho, dando ali a pousada. No outro dia, esse homem, ao sair, deixou 2 moedas de prata, e ainda disse ao dono da pensão: continue tratando, e eu volto para pagar as demais despesas. Quem é o próximo, meu irmão e minha irmã? Muitas vezes o próximo, meu irmão e minha irmã, está mais próximo do que nós podemos pensar. Muitas vezes o próximo é a nossa esposa. A esposa pode imaginar que o próximo é o seu esposo. Nós podemos imaginar que o próximo são os nossos filhos. E nós temos um grande compromisso em família, um compromisso com Deus, um compromisso em família com esse próximo, trazendo também dentro de um campo para os nossos filhos. A geração dos nossos filhos, como eu mencionei, é um dom de Deus, nós não controlamos, mas nós recebemos esse presente de Deus, eu e você, meu irmão. Se você ainda não recebeu, você vai receber esse presente de Deus. E esse presente de Deus, nós temos um compromisso para com Ele e para com os nossos filhos, compromisso com a vida deles. Ou seja, assim como o samaritano agachou, cuidou dos curativos e levantou, eu trago a você uma reflexão: o quanto é importante, como pais, nós educarmos os nossos filhos, sem nenhuma transferência, sem transferir a nossa responsabilidade de disciplina, sem transferir a nossa responsabilidade de educar os bons modos, os bons costumes aos nossos filhos, para a escola, para a catequese, mas assumirmos verdadeiramente esse papel de pai e de mãe, educando os nossos filhos, assim como o samaritano agachou-se, assim como ele cuidou das feridas, assim como ele levantou aquele homem. Nós precisamos aprender a educar os nossos filhos.
Assim como ele colocou aquele homem no cavalo e conduziu aquele homem até a pensão. Eu trago a palavra acompanhar. O quanto é importante, além de educarmos, acompanharmos os nossos filhos, saber com quem estão os nossos filhos, viver com os nossos filhos, aprender a ser amigo dos nossos filhos, aprender a estar com os nossos filhos, verdadeiramente aprender a viver com os nossos filhos. Assim como aquele homem, quando levou aquela pessoa à pensão, e ali aquele homem deu de tudo para aquela pessoa, eu convido você, meu irmão, a dar de tudo ao seu filho. E esse dar de tudo ao seu filho não é dar tudo as coisas do mundo ao seu filho, é dar tudo as coisas de Deus ao seu filho, é deixar a verdadeira herança ao seu filho, que não passa por um tablet novo, um celular novo, que não passa por uma viagem, que não passa por uma casa, que não passa por diploma e tantos presentes e festas. Tudo isso, se você tem condições, é muito importante, e isso traz um agrado, mas o mais importante é aprendermos a dar o melhor para os nossos filhos, a verdadeira herança aos nossos filhos, que é justamente o temor a Deus. 50% do presente que nós podemos deixar ao nosso filho. Se os nossos filhos aprenderem verdadeiramente a temer a Deus, com total certeza, quando eles estiverem sozinhos, eles vão fazer melhores escolhas. Quando eles estiverem sozinhos, eles podem verdadeiramente não cair em alguns momentos. Mas se ele vier a cair, nós temos que deixar o segundo legado nosso aos nossos filhos, que é a fé em Deus, porque somente a fé em Deus pode fazer uma pessoa levantar, somente a fé em Deus pode fazer com que a pessoa, mesmo distante de você mãe, de você pai, de nós família, essa pessoa encontre forças em Deus para levantar. Essa talvez seja a nossa maior herança aos nossos filhos, compromisso com a vida. E aí eu me recordo de uma outra passagem de Deus, quando ele disse assim para nós: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo o mais vos será acrescentado. Meu irmão e minha irmã, como família, tendo compromisso com a vida, comece a tentar a viver isso. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo o mais vos será acrescentado. Ensine seu filho a viver dessa forma, ensine-o a buscar primeiro o reino de Deus, e pode ter certeza que tudo o mais na vida dele vos será acrescentado. Meu irmão e minha irmã, desejo a todos vocês uma excelente Semana Nacional da Família, que ela não seja somente neste momento, que ela seja constante na nossa vida, para que nós verdadeiramente tenhamos a certeza que o nosso grande presente de Deus é os nossos filhos, e para eles nós temos que dar o melhor, e dar o melhor ao nosso filho, com toda certeza, é dar o melhor de Deus para eles. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.